Então pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu estou maravilhosamente bem. No vídeo de hoje venho aqui falar um pouquinho do rumo ao quarto de milhão, mas não termos técnicos, não atualizações, não, mas simplesmente quem é o autor, quem é a pessoa que está à frente do rumo ao quarto de milhão. Eu vou falar sobre mim, né? Então eu quero vos apresentar a minha pessoa, a minha jornada, a minha trajetória até aqui onde nós nos encontramos. Para quê? Para que vocês possam caminhar comigo de uma melhor maneira, que vocês entendam-me e que também possam perceber o porquê que eu estou aqui a fazer o que eu estou a fazer. Então é isso, pessoal, vamos lá fazer um back to the beginning só para começarmos a entender as coisas. Let's go! 2019 foi a altura que começou o Covid, né? No final de 2019. E eu em casa, não tinha muito o que fazer, estávamos em quarentena, em Angola, Luanda, eu sou angolano, para quem não sabe. Acho que a maioria sabe, mas pronto. Eu não tinha muito o que fazer e eu comecei a pesquisar o mercado e tudo mais. E estava a ter uma relação muito forte com um amigo meu. E ele disse, olha, começa a entrar para o mercado de network e tudo mais, tem uma empresa que faz isso, assado, cozido. Eu interessado, fui para lá. Também já ia pesquisando, já ia ouvindo falar sobre Forex e tudo mais, mercado financeiro, mas não tinha nada, não tinha base nenhuma. Entrei para lá, para quê? Entrei para lá para poder fazer uma renda extra, estava lá, aquela coisa, não era para poder viver disso, nunca foi para poder ser rico, não, quis fazer alguma coisa. E fui para lá. E comecei a copiar sinais e tudo mais, porque eu notei que aquilo não era muito para mim. Por quê? Porque não era uma empresa focada no Forex em si. Tinha uma aba que falava no Forex e tudo mais, só que pronto, não era, né, na letra, não era o Forex em si. Tinham claramente vários canais e tudo mais que davam sinais, alertas de Forex, só que pronto, as pessoas que estavam lá não conseguiam depois desenvolver muito bem naquilo que era o mercado financeiro, naquilo que era o Forex. E também tinha outros produtos e tudo mais. Pronto, eu não me revi naquele produto, naquele mercado, naquele modelo de negócio e comecei a minha jornada sozinho. Decidi sair de lá. Só que quando, né, da minha estadia naquela empresa, foram criados grupos de traders, pessoas que também estavam lá com o mesmo objetivo que eu, querer entender o mercado, perceber e tudo mais. E a partir desse grupo nós começamos a criar relações, inclusive criei relações ótimas, relações excelentes, que hoje, até hoje, mantenho-as e são pessoas que vou levar para a minha vida. Portanto, o mercado não me deu só conhecimento técnico, mas me deu também pessoas para a minha vida. Pronto, a partir do momento que eu saí daquela empresa, continuei a minha relação com o pessoal de lá. E depois chegou uma altura que eu fiquei assim maluquinho, comecei a ver muitas coisas do mercado e comecei a operar à toa, comecei a criar, eu próprio criei uma sala de sinais, eu que nem sabia operar bem, criei uma sala de sinais, fiz um monte de coisas, contas demo, um monte de histórias. E acabei por ficar triste, desiludido comigo mesmo, porque claramente isso não ia me dar resultados nunca. Não é fazendo errado que eu vou conseguir ter a coisa certa, né? Porque, atenção, mais vale um stop estando certo do que um take estando errado. E nem sequer take estava a ter, vocês terem essa noção. Pronto, então saí daí do grupo, afastei-me basicamente do grupo, quando notei que no grupo estava a ser muito... as pessoas mandavam só as suas operações para questão de ego, só porque querem mostrar, e eu comecei a ver que isso influenciava muito na minha forma de operar, influenciava mal. Então eu comecei a me afastar desse meio e comecei a minha jornada, continuei, né? Nesse caso a minha jornada sozinho, com pessoas que estavam comigo e tudo mais. E não estava a ser consistente, Portanto, eu saí da Angola, vim para Portugal, vim viver, eu estou aqui nesse momento no Porto, vivo no Porto, e vim para Portugal viver, para estudar e tudo mais, para fazer a faculdade. Eu sou licenciado em gestão, já para quem não sabe, fiquem já a saber. E, consoante o tempo, fui me afastando um pouquinho do mercado. Afastei-me do mercado em relação à forma como eu estava muito vidrado lá. Só que depois, numa altura, em 2022, se não estou em erro, 2022, sim, eu decidi, ou seja, fiquei um ou 2 anos assim, às vezes no mercado. 2022 decidi já voltar assim ativa mesmo, porque enquanto isso via alguns conteúdos, ia vendo uma coisa dali, outra coisa dali, tentava, colocava 50 numa banca, perdia 100, perdia. Essa historiazinha que muitos traders já passaram e alguns estão a passar por ela nesse momento. E a partir de 2022 entrei para o mercado e foi aí que eu tive foi um momento muito emotivo da minha vida do mercado. Por quê? Porque nessa altura
eu decidi levar mesmo a sério o mercado. Só que eu não estava a sério aqui. Eu tinha coragem, aquele sangue de fazer as coisas, mas ia fazer mal. E não me adiantou de nada. Falei com o meu pai, na altura eu recebia mesada ainda, dependia do meu pai, né, para poder fazer as coisinhas, alimentação, etc. Eu estava aqui estudante, né, universitário. E comecei a operar com o dinheiro que meu pai deu-me para 3 meses, ou seja, ele disse o seguinte: tu tens essa tua mesada, né, para 3 meses, eu vou fazer o seguinte, vou te entregar esse dinheiro do XXX, ou seja, 3 meses, e gere-te, já que tu achas que isso vai funcionar para ti e tudo mais, gere-te. E assim, eu não critico, né, a forma como ele fez, até fez muito bem, agradeço. Meu pai é uma pessoa na linha, tem que ser, e é assim que vai ser. E ajudou-me bastante, porque eu sei que eu hoje sou o que sou porque recebi parte dessa educação do meu pai. Portanto, que eu queria, né, tudo mais, então, tá bem. Pessoal, comecei a operar. Na primeira, assim, eu tenho uma meta de fazer 400 por semana, o que já é muito bom. 400 por semana, estamos a falar de 1.600 por mês. Aonde? É assim, eu recebia aquilo por mês, era o valor que eu recebia na altura, 400 por mês. Era o valor que eu tinha para poder me gerir e tudo mais. Eu recebi, nesse caso, 3 meses, 1.200. Só peguei 800, coloquei na minha banca. Coloquei na minha banca esse valor, fui operando no primeiro dia, né? Na segunda-feira, logo na primeira semana. Fiz logo 380. Eu já não devo ter acesso a essa conta, porque ainda ontem, inclusive, tentei ir para a XM, que é na corretora XM que eu operei. Tentei ir para lá para ver se encontrava. Fui na XM ou na Hantec? Não sei, mas depois vou tentar procurar e colocar aqui o report dessa altura. Tentei, fiz os 380 e tinha uma meta de 400. Tentei fazer mais 20. Pessoal, maluquice. Eu já tinha 380 na segunda-feira. Eu tinha mais 4 dias para poder fazer operações. E eu naquele mesmo dia quis continuar, quis fazer aquela diferença, aqueles 20 euros só para bater os 400 e pronto, já consegui a minha meta da semana. Sem contar que arrisquei bastante. Ou seja, eu estava com 800 na banca, fiz metade da banca, fui para 1.100 e tal. Arriscando para ir. Arrisquei o quê? Arrisquei 25% da banca, se não estou em erro. Sim, para ir 200, se não estou em erro, 25% da banca. O que é maluquice? Ninguém arrisca 25% numa operação. Pronto, deu certo. Ou seja, eu digo, mais vale um stop estando certo do que um take estando errado. E é isso, o take errado alimentou-me. Por isso é que eu falo sempre essas coisas, porque eu vivi isso. É parte da minha história. Então, eu não posso falar o contrário. Porque se eu hoje faço o contrário e dá certo, então é porque o contrário é o que dá certo. Acho que vocês entenderam. Então, pessoal, eu decidi fazer 20. Nessa minha tentativa de fazer os 20, coloco a primeira operação. Nesse caso, a segunda, né? Coloquei a primeira, de 380, coloquei a segunda. Pessoal, na segunda operação perdi para aí 50. Aqui o ego começou a borbulhar dentro. Eu que fiz também 380, não consigo fazer 50, não, consigo sim, 20 consigo sim, ou seja, já tinha que fazer 70, né, porque perdi 50, tinha que fazer 70 para conseguir, agora a meta é fazer 70, entro mais outra vez, no mesmo dia, tudo na mesma sessão, eu podia ter ido dormir, por que eu não fui dormir? Pronto. Entrei para fazer 70, acabei por perder 100 e tal. É para ir 150 ou 120, já não me lembro. Eu vou procurar, não sei se vou encontrar, mas eu vou procurar. Porque já foi muito antigo e as corretoras chegam uma altura que fecham as contas. Por exemplo, nesse momento na XM eu tenho as contas todas fechadas porque eu já nem sequer opero mais em corretoras normais. Perdi, fiquei já com menos 200 e tal, ou seja, do lucro que eu fiz. Pessoal, aí já foi por tudo ladeira abaixo. Tentei recuperar e tudo mais, perdi 200, depois tentei outra vez mais 200, mas chegou uma altura que eu perdi 400, ou seja, eu fiquei com 200 e tal, eu estava com 1.100 e tal no dia, eu tinha 800 que eu coloquei, mais 300 e tal, fiquei com 1.100 e tal, dos 1.100 e tal fiquei com 200 e tal, ou seja, perdi os 380 e perdi mais uma grande parte dos 800 que eu tinha na banca. Pessoal, fiquei chateado, fiquei triste, fiquei revoltado, vocês não têm noção. Eu levantei-me, fui para a janela, dei um soco na janela. Pronto, as emoções estavam todas à flor da pele, pessoal.
E eu no momento não sabia o que fazer, estava chateado, não sabia se chorava, se fazia o quê. Ou seja, a culpa ou seja, não tinha onde reclamar, a culpa foi minha. Ou seja, eu não assumi a culpa e de certa forma não consegui acatar com essa responsabilidade para fazer mudar. Só, eu tinha mais, você não tem noção, eu tinha 3 meses pela frente, só estava no primeiro dia, ou seja, eu tinha 3 meses pela frente. E aquele dinheiro é o dinheiro que eu tinha para me gerir. Eu coloquei 800, certo? Eu disse que tinha recebido 1200. Os 400 eu guardei que era para poder gerir, né, naquele mês. E só me restavam já 200 e tal na conta para poder tentar recuperar alguma coisa para continuar para os próximos meses. Só. Fiquei calmo, era no início do mês, fui fazer compras, o que devia ter feito logo no início, mas pronto, fui fazer compras de casa com o valor que tinha na minha conta, né, os 400, e fui fazer as coisinhas e tudo mais, triste, chateado, revoltado, angustiado, é o que é. Voltei para casa e tudo mais, pessoal, no mês, acho que foi no dia seguinte ou no mesmo dia. No dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, aí consegui me controlar, mas nem devia ter operado mais naquele mês, não devia ter operado. Pronto, dia seguinte, tento outra vez operar, perdi mais um pouquinho, depois acabei por perder todo o valor, praticamente, em questões de 2 semanas, pessoal, perdi tudo. Ok, mas isso para dizer que ainda sinto, né, um remorso por ter feito aquilo, porque eu fui burro. E eu estou a dizer isso porque eu sei que a maioria dos traders passa por isso. Mas passam porque estão errados. Estão a fazer mal as coisas. Mas vamos deixar para o final essa conversa. Que depois as coisas vão ficar bem mais claras. Ok, 2022, aí nessa altura eu tive que ir trabalhar e tudo mais para poder me sustentar, né? Então acabei por largar o mercado. Esqueci-me do mercado, desfoquei isso aí, depois estava a chegar o verão, precisava de dinheiro para poder fazer mesmo. Esqueci do verão para mim. Comecei a trabalhar, comecei a fazer a mesma coisa, comecei a ter experiência de trabalho, até foi bom, né, para eu poder entender melhor como é que funcionava a vida, porque se não fosse isso, seria tudo a borlio, e eu não gosto disso. Por mais que eu possa fazer as coisas, eu tenho a possibilidade de fazer algumas coisas, eu gosto de me colocar em posições que eu tenha de me esforçar para ter mais, porque eu valorizo muito o mérito tem que existir na minha vida. Bem, pessoal, 2023, até 2022, né? Final de dezembro de 2022, eu sempre olhei para o mercado como aquilo que eu queria fazer para a minha vida e tudo mais. Dezembro de 2022, só tomei uma decisão e falei, não, é agora mesmo. Foi a altura que eu descobri o próprio firmes, até assim nos finais de 2022, descobri as próprias firmes. Falei, não, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conseguir fazer isso, eu tenho que tomei uma decisão forte. Janeiro de 2023, eu vou começar. Na altura, em dezembro, eu fui para Angola, né, meu país, para lá para passar o Natal e o fim de ano com a minha família. Em janeiro de 2023, decidi entrar. Comprar minha primeira conta de 10 mil. Minha primeira conta que eu comprei na FTMO, a primeira conta de todas. Primeira ou segunda? Não sei, mas acho que foi a primeira. Depois posso confirmar. A primeira conta que eu comprei, pessoal, passei logo o desafio em um mês. A verificação em mais um mês. Em janeiro, fevereiro, março. Em março recebi a conta real. Fiz o primeiro lucro de 800 e tal, que é o primeiro e único levantamento que eu até então havia feito na FTMO. Posso colocar aqui o certificado do payout, né, do levantamento. E fiquei muito feliz. Eu falei, uau, é agora, não sei o que, tudo mais, consegui, confortei-me. Falei, não, agora já vou viver disso, agora e tudo mais. Paguei algumas contas que eu tinha, porque eu acabei por contrair contas naquela altura em que eu fiquei, né, a trabalhar sem dinheiro e tudo mais. Acabei por contrair algumas dívidas. O dinheiro que eu levantei, paguei as dívidas, ainda sobrou um pouquinho para mim. Só aí continuei. Só que depois no segundo mês, porque a FTMO faz o quê? Renova a tua conta. A partir do momento que tu passaste, imagina, recebeste o levantamento de uma conta, no mês seguinte eles vão renovar a tua conta, né? Vai ficar em saldo zero e vai ter que fazer mais lucros e depois daqueles lucros levantaste. Ou seja, eu recebi a conta renovada, quebrei as regras, porque a partir do momento que tu tens uma conta de FTMO, seja conta real ou não, seja conta real ou não, as regras são sempre as mesmas, não podes perder 10% no geral e num único dia não podes perder 5%. Só acabei por perder os 10%, se não estou em erro, e a conta foi por água abaixo, ou seja, estaca a zero. Paguei as dívidas, tudo bem, e agora, como é que eu vou fazer?
Só voltei naquela época, claramente não pedi mais dinheiro também, já nem ia me dar mais dinheiro, não tinha mais a quem pedir, só continuei a fazer a minha vida, trabalhando daqui e dali, a estudar, sempre a fazer minhas coisinhas, mas sempre a olhar para o mercado, sempre a olhar e tudo mais. 50 colocava, 100 colocava, fazia 200, 300, depois voltava tudo por água abaixo. Já tive inúmeras histórias assim. Se eu hoje digo-vos, traders, não façam isso, não tentem não se alavanquem, até assim, nós no fundo estamos sempre alavancados, todo mundo é alavancado, né? Em negócios, empreendedorismo, etc, todo mundo é alavancado, só que há alavancagens e alavancagens. Por isso é que eu hoje utilizo o próprio Firmes, porque é uma alavancagem com lógica. É como se tu estivesse a pedir um crédito para o teu negócio e tu sabes que esse crédito vai ser pago com as vendas que tu vais fazer, mas tu já sabes que vais vender, como vender é algo comprovado, é outra história. Que no final, já disse, vou falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, estava alavancado, operava mal, com 5 euros quis fazer 100, com 10, maluquices. Para mim, maluquices. Ok, então parei com calmazinha e tudo mais, comecei a pôr a cabeça e fui comprando contas de FTMO para tentar ver se conseguia voltar a fazer claramente aquilo que eu havia feito, né, no início de 2023. Tentava, não perdia, perdia. Eu não sei o que é que se passava, simplesmente. Sei sim, é aquele loop. São os pecados de traders em loop. 2024, mesma história. Eu sempre, não, agora vai ser a hora. Tem muitos episódios assim particulares que eu não vou estar aqui a contar né, cada um. Contei só aquele porque foi algo muito forte, um embate emocional muito forte para mim na minha jornada como trader. 2024, tentei, depois nada. Até que, atenção, eu estou a pular muitas etapas. Numa fase posterior, numa conversa assim mais longa e tudo mais, vocês vão saber algumas histórias minhas, mas é por aí, 2025, né, que é agora que nós entramos, falei, não, eu tenho que fazer isso bem feito. Mas antes de chegar a 2025, por que eu pensei isso, que eu tenho que fazer bem feito? Como é que eu vou fazer isso de forma bem feita? Backtest. Por isso é que eu bato sempre na cena do backtest. Assim, todos os mercados, tudo na vida tens que estudar, tens que entender. E como é que nós, traders, estudamos? Com backtests. Só, tens uma técnica, não mudes nada, tens como é que se diz? Uma checklist, um script para seguir, recua o gráfico, vê se isso vai dar certo. Vê e tenta adaptar. Assim, não é chapa 5, não é que se dá sempre assim, não. Claramente tens que entender o momento. Houve uma vez, isso li num livro do Stephen Covey, acho que é Stephen Covey. Só um minuto. Até tem aqui mesmo o livro. Neste livro aqui. E aí, Stephen Covey. Define a tua missão de vida. O que eu li é que uma vez um jornalista perguntou a um jogador de xadrez: mas qual é a melhor estratégia? Ele disse, não existe a melhor estratégia. O que existe é tu olhas para a situação, olhas para o momento e analisares e julgares consoante o momento, o contexto da coisa. E no mercado é assim, só que tu vais julgar consoante o momento, sabendo de certos critérios, de certas regras que são válidas para tudo. Ou seja, a probabilidade das regras, porque uma regra tem probabilidade de acontecer tal e qual tu disseste. Ou seja, tu sabes que se bateres na bola de uma forma é provável que isso aconteça, mas nem sempre vai acontecer. Depende do contexto, da tua velocidade, de como é que tu bates, de muitas coisas. Portanto, tu quando sabes essas coisas todas, através de um backtest, que é um backtest que vai te dar essa noção toda, tu depois, dependentemente do contexto do mercado, vais saber aplicar isso. Ok, então foi isso que eu fiz, pessoal. Comecei a fazer backtest, muito backtest, estudar muito, ler muito, escrever, e utilizei muito o ChatGPT, né, que é para colocar as informações lá, as informações do meu backtest, né, para ter uma ilação, uma inferência, né, estatística. Ele me dá minha taxa de rentabilidade, minha taxa de drawdown e tudo mais. Isso me deu o que? Confiança. De se eu fizer aquilo bem feito, eu vou chegar a algum sítio, eu vou chegar. Algum sítio bom. Só, comecei o rumo ao $250,000. E foi a partir daí, vocês acho que já sabem como é que a história foi, como é que a história rolou, rumo ao $250,000, que não precisa estar aqui a dizer, que está tudo aqui documentado, né? Estamos a nos esforçar para que deixemos tudo aqui documentado, para que vocês entendam que quando um trader decide fazer a coisa bem feita, a coisa da maneira correta, esperar, não ter FOMO, muitas das vezes ter JOMO ou não ter JOMO, porque às vezes, vou estar aqui a falar esses termos técnicos, né? Que é não ter medo de ficar de fora
é muito bom, e ter medo de ficar de fora também é muito bom, porque depende muito do contexto. Portanto, pessoal, quando nós entendemos essas nuances todas, entendemos porque que as coisas devem ser assim, como fazê-las, pessoal, é uma questão de tempo. É algo que não foge da equação, é o tempo. Então, traders, por favor, façam certo. Deixem de tentar se alavancar um monte, colocar 100, 200, tentar fazer 1000. Isso é ter uma rentabilidade de 1000%. Por quê? Sendo que se tu fizeres uma trade, consegues... Ou seja, os traders sabem operar. Todas as técnicas funcionam. Só que os traders querem... Traders, não vamos ter essa conversa com muita mais calma num outro fórum, só para o vídeo não se alongar muito. Simplesmente o que eu quero vos dizer é 1% de 100 é 1. 1% de 10 mil é 100. 1% de 100 mil é 1000. Com 1, com 100, com 1000, como é que tu consegues viver? Acho que a maioria com 1000, né, em qualquer parte do mundo hoje vive. Qualquer parte do mundo não, né, mas assim, em países desenvolvidos com 1000, as pessoas vivem, né? Ou pelo menos conseguem, né, se organizar. Então, para isso tens que ter que é 100 mil. Mas agora, se tiveres 10 mil, são 100, 1%. E claramente que ninguém vai fazer 1% por mês. Ninguém, pronto. Vamos dizer, eu particularmente procuro fazer entre 5 a 10% por mês. É o que eu procuro. Mas, pessoal, um trader que fizer 1% de 100 mil, já consegue viver. Ou seja, é muito viável sim, tu viveres do trading operando bem, operando com cabeça. Portanto, 1% vocês conseguem fazer. Vocês querem fazer 50%, 25%, 100%, 1000%. Não é necessário isso. Não é necessário. Então, vamos ter os pés no chão, né? A cabeça para frente. Porque no fundo... No fundo vocês sabem. No fundo vocês sabem o que é o certo. Você que fazem o errado. Eu digo, um trader, ou qualquer pessoa, né? Eu não sou especialista assim. Eu não sou especialista já de trading, não. Eu simplesmente faço aquilo que eu sei. Mas eu digo que uma pessoa, se mostrar o seu track record, se eu vir o reporte dessa pessoa, eu consigo entender essa pessoa é disciplinada, essa pessoa não é disciplinada, essa pessoa arrisca X, arrisca assado, arrisca cozido. Ao longo do tempo, como é que essa pessoa vai estar? Essas coisinhas todas refletem simplesmente o teu trading, a tua forma de operar. Portanto, procura sempre fazer bem as coisas, com diligência. Eu sou cristão, e na palavra está, tudo aquilo que tu colocares à tua mão e fizeres com diligência, Deus te abençoará em tudo, pessoal. Então, vamos fazer bem as coisas, vamos ter noção daquilo que estamos a fazer, vamos ser responsáveis, disciplinados, íntegros, organizados com tudo aquilo que nós nos predispusemos a fazer, ou nos predispomos. Acho que é isso, não sei, pessoal. Depois deixem nos comentários a correção, por favor. Vou deixar mesmo esta bro aqui para vocês me corrigirem, nem vou cortar sequer. Então é isso, pessoal. Trader Point, espero que vocês tenham gostado daqui um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha jornada, né? E vocês estão a acompanhar agora, a partir do rumo a 40 milhão até agora, como é que isso tudo está a rolar, e nós temos ainda muita coisa pela frente, pessoal. Trader Points, aguardem novas coisas, né? Aguardem novidades, que nós vamos claramente trazer melhor e mais qualidade para vocês. Curtam, compartilhem, deixem o vosso comentário e tamo juntos. One.